Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu aumentar mais aqui. E vai ter o quê, pessoal? Nossa matéria, viu? Nossa matéria, basicamente, ela vai ser agora os artrópodes, tá? E assim, tem algumas informações que eu acho importante eu falar dos artrópodes aí. E essas informações, elas têm que ser detalhadas, tá? Para que a gente consiga entender a parte da aula aí, tá, pessoal? Quem está com a câmera ativada, pode desativar, por favor, tá, criança? E eu, para a gente gravar a aula de boa aqui. E assim, igual eu falei, alguma perguntinha, levanta a mãozinha para mim que eu dou a gente parar aqui e conversar com vocês, tá bom? Então vamos começar a aula, né? Acho que já deu um tempinho já. Então, olha só, gente. Quem vai ser, né, esses artrópodes aí? Quem são os artrópodes? Há uma pesquisa científica, né, que colocou todos os animais que têm uma articulação na pata. Olha a setinha aqui, ó, tá vendo? Essa articulação que esses animais têm é que vai derivar da palavra artrópodes aí, né? Que quer dizer patas articuladas. A gente tem algumas classes, ó, de articulações nas patas, né? E essas articulações, elas envolvem aqui, ó. Eu posso olhar aqui a articulação em um escorpião, eu posso olhar uma articulação na formiga, não é? Num caranguejo, um siri, em uma aranha. Isso aqui, na verdade, são os miriápodes, tá? Que são os diplópodes e quilópodes, né? Lembra da lacraia, que a gente conhece no dia a dia aí? Então, ela também tem uma articulação aí. Então, os artrópodes vai ser classes de animais invertebrados. Obviamente, a gente vai seguir, né? O tio Dani estava com vocês lá com os invertebrados, né? Então, eu vou prosseguir com invertebrados, agora falando de artrópodes, tá? E assim, dentre as classes dos artrópodes, quem são essas classes que vão ser mais estudadas, gente? Primeiro, os insetos. Só de inseto tem mais de 1 milhão de espécies aí, tá? Então, insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, que são os miriápodes, tá, gente? São 5 classes, na verdade, de artrópodes que a gente vai ter que trabalhar, viu? A gente tem que entender. Lá no material tá explicando cada um bonitinho, só que logicamente que eu coloquei aqui, né, para tentar ajudar. Primeiro, quais são as principais características desses artrópodes, tá? São invertebrados, ou seja, eles não possuem, né, essa coluna vertebral que os peixes têm, que nós temos, né? Eles têm articulações nas patas, igual eu falei com vocês, né? A articulação na pata é a principal característica, né, de se identificar um artrópode hoje, tá? Pode possuir o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A gente vai ver isso na formiga, por exemplo, que tem a parte da cabeça, a parte do meio, que é o tórax, e a parte de trás, né? A parte arredondada lá, que é o abdômen. Isso. E alguns deles pode ter uma fusão, né, do tórax com o abdômen, chamado de cefalotórax aí. A gente vai falar depois disso aqui, tá? Mas são as principais características, né, que os artrópodes vão conter, viu? São essas aqui. Primeiramente, invertebrados, tá? Que acho que é importante também, e a articulação nas patinhas. O que eu fiz então, gente? Eu peguei basicamente algumas partes do próprio material Bernoulli e coloquei aqui para a gente, né, tentar acompanhar o que importa, viu? Então, primeiro aqui, ó, que está falando lá é o exoesqueleto de quitina. O que vai ser esse exoesqueleto de quitina? Não sei se vocês lembram, talvez no sexto ano, a gente tem as denominações de endoesqueleto e exoesqueleto. O que vai ser esse endoesqueleto? É o esqueleto interno, o prefixo endo quer dizer para dentro, tá? Nesse caso aqui, que é o exo, tá vendo? É o esqueleto externo. Se a gente pega nós, seres humanos, por exemplo, nós temos um esqueleto interno, não é? Tá dentro do nosso corpo. Só que os artrópodes, eles têm esqueleto diferente. Ele não tem o osso interno, ele não tem a parte óssea dentro dele. Ele tem uma armadura externa, que é essa armadura aqui, ó, que tá nessa imagem desses artrópodes aí, tá vendo? Esse besouro mesmo aqui, se você pega nele, ele é rígido, né? Porque é feito de quitina, que é um tipo de carboidrato, né? Que dá resistência e protege o animal ali, no caso o artrópode aqui. Então, esse exoesqueleto, então, exo quer dizer o esqueleto externo que eles têm. Então, eles têm essa camada externa aqui, ó, que essa camada externa é que vai ser o exoesqueleto deles, né? E é formado, como eu falei com vocês, de carapaça de carboidrato que vai dar essa proteção para esses animais. E aí, meu amigo, pode pegar o caranguejo, o siri, pode pegar, por exemplo, a cigarra,
né? A cigarra é um dos exemplos mais comuns colocados em artrópodes aí, porque com o tempo o pessoal fala que a cigarra canta tanto, né, que ela explode. E na verdade é porque não conhece o processo dos artrópodes, né, gente? Não tem nada a ver com explosão. É porque esse exoesqueleto, que é o esqueleto externo, ele é como se fosse uma armadura, né? Então imagina só um homem vestido uma armadura, né? E esse homem ele começa a engordar. Se ele começa a engordar, aquela armadura vai começar a apertar ele, não vai? Então ele vai ter que sair daquela armadura para conseguir uma armadura maior. Então, esses exoesqueletos que tem aqui, ó, eles praticam um processo chamado muda, ou é que dizem, né? O que é essa muda? É ele se libertar dessa armadura quando ele quer crescer e o próprio corpo dele vai formar uma armadura maior em volta do seu formato corporal ali, viu? Deixa eu ler o que o Bernoulli fala aqui, ó. Bom, esse é o esqueleto de quitina. Foi o que eu falei aqui, mas eu quero ler para deixar registrado, tá, gente? Está lá assim, ó. Os artrópodes possuem um esqueleto externo, que lhes dá sustentação e proteção. Ele não é constituído por tecidos vivos e é formado por uma substância rígida e impermeável chamada de quitina. Esse exoesqueleto é muito importante para a adaptação da vida fora da água, pois evita a desidratação desse próprio animal aí. Ele é dividido em segmentos, aos quais os músculos se ligam, possibilitando o movimento dentre esses animais. Em alguns artrópodes, ele é impregnado de carbonato de cálcio, o que torna ainda mais rígido e resistente, deixando com aspecto de carapaça. Isso acontece muito com o siri e caranguejo, tá, gente? O carbonato de cálcio são para esses animais, tá? Isso ocorre, por exemplo, em caranguejo, siri e lagostas. A presença dessa estrutura externa está associada a outras características dos artrópodes, tais como a ocorrência de mudas e a presença de perninhas articulares. É o que eu falei agora, ó. Então, lembra, eu sei que o siri também tem essa armadura, né? Que o caranguejo também tem, só que a armadura deles é mais resistente. Acho que vocês já pegaram algum caranguejo alguma vez na vida, um siri. Se você aperta, é rígido demais, tá? É resistente também. Porque tem todo o processo ali, ó, de proteção e ajuda no processo de não perder água, ou seja, não desidrata o material do animal ali. Lembra que essa armadura ela não é viva, tá? São armaduras que compõem aí o corpo dos artrópodes, não é igual ao nosso corpo, por exemplo, que nós temos os tecidos que contêm células, e as células contêm vida. Aqui não. Aqui, o tecido dos animais, né, a parte externa, eles não contêm o processo vital. Beleza? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Lembra de muda que essa troca, tá, gente? De armadura que eles têm que fazer. Eu vou detalhar melhor lá na frente isso aí, beleza? Vamos lá, então. Olha só o que o material coloca como ocorrência de muda aqui, ó, que eu acho que é interessantíssimo para a gente fazer. Aqui mostra embaixo uma cigarra. Tá vendo que a cigarra tá deixando aqui, o pessoal comenta, né? A cigarra canta demais, estoura e morre. Nem tem nada a ver com isso. Isso aqui é um processo de muda, gente. Onde, ó, esse exoesqueleto embaixo aqui, tá vendo isso aqui? É o exoesqueleto, é o esqueleto externo que ela estava aqui dentro, ó. Ela tá saindo dele, né? Por que está saindo? Porque essa cigarra precisa crescer. E essa armadura aqui de baixo não deixa mais essa cigarra crescer. Então, para ela crescer e desenvolver, ela tem que liberar dessa armadura, né? Se libertar dessa armadura, para a partir dali, ó, ela se desenvolver. Isso aqui é chamar de quê? De muda. E vários artrópodes, gente, fazem esse processo de muda. Alguns de maneira bem rápida, outros não. Mas talvez a comum do dia a dia, que a gente consegue ver em algumas árvores, é a troca da cigarra. É o que está falando aqui, tá? Lendo aqui para vocês, ó, ocorrência de mudas. O exoesqueleto funciona como armadura, protegendo e sustentando os artrópodes. No entanto, assim como a armadura de um cavaleiro medieval, feita com material que não se alarga com o tempo, esse exoesqueleto não cresce no decorrer da vida. Então, à medida que o tempo passa, o crescimento interno do animal, o esqueleto se torna pequeno e precisa ser substituído. Torna-se necessário, assim, a ocorrência de mudas, que são as trocas periódicas do exoesqueleto. Esse processo de troca é regulado por hormônios e durante a vida um artrópode pode passar por várias mudas, abandonando o exoesqueleto antigo e produzindo um novo de tamanho adequado. Então, tranquilo isso aí. Eu acho que é uma situação fácil de entender que os artrópodes, né, eles promovem o processo de muda para crescer. Tá? E tá falando aqui de hormônios, porque, gente, o hormônio é o que regulariza o metabolismo corporal. Não importa se é do homem ou se é de um animal, né? Vai ter hormônio. Nós, por exemplo, temos hormônios. O homem tem, por exemplo, a testosterona e a mulher tem o estrógeno, o estrogênio, que são as características
masculinas e femininas. O homem tem a voz mais grossa, né, mais grave, testosterona. A mulher mais aguda, estrogênio. São as características que o ser vivo tem, e os animais, logicamente, por ser um ser vivo, também tem que ter essas necessidades hormonais. E o hormônio que vai fazer o animal crescer e produzir essa capa que vai ser depois trocada, tá? Então, o processo de muda também, bem interessante e precisa aprenderem, tá, pessoal? Aqui, informação à parte que o material fala, né? Também está mostrando aqui, ó, o processo de muda, tá? Essa cigarra, ela saindo, tá vendo? Ela saindo aqui, ó, da sua armadura, né? Que deixou ela crescer até esse estágio aqui, depois ela sai para desenvolver e essa armadura não presta mais, né? Lembra que ela é formada de quitina, que é a espécie de proteção do corpo deles e não tem vida, tá, gente? A armadura não possui vida, tanto é que tá aqui, ó, como material totalmente abiótico, tá? Não possui vida em relação a nós seres humanos que tem os nossos tecidos. Vou ler aqui, ó. As lagostas e a maioria dos caranguejos passam por mudas até o fim da vida. Já os insetos, em sua maioria, passam por um número fixo de mudas na fase juvenil. Por isso, dizemos que nos artrópodes há dois períodos principais, as mudas e as intermudas. Quando o animal produz um novo exoesqueleto, essa estrutura é maior do que o corpo do animal, que vai permitir o crescimento dele, né? Portanto, no período entre as mudas, os tecidos do artrópode crescem. E, no período de muda, é produzido um exoesqueleto maior. Acho que eu já falei isso aqui. Aqui fala aqui do ciris e caranguejos, que sempre está nessa troca, né? Fazendo essa troca, nesse processo de muda. E que alguns artrópodes têm uma quantidade fixa, né? Eles não fazem durante toda a vida. Mas sempre que fazem, eles fazem o quê, pessoal? O corpo dele, primeiramente, a parte interna já começa a produzir um novo esqueleto, né? Que é chamado de intermuda. Então, olha só, essa imagem aqui, ó. Eu sei que essa cigarra saiu desse exoesqueleto aqui, não é? Que tá na imagem. Mas agora ela tem, tá vendo? Ela tem agora um novo exoesqueleto aqui, ó. Esse novo exoesqueleto é chamado de intermuda, tá? Tem que acontecer, até porque agora esse que está aqui vai conseguir formar um tamanho maior para o animal, viu? Então é só para falar de muda mesmo, informação a mais aí sobre os animais, tá, pessoal? Aqui eu coloco a imagem de uma pata articulada, porque assim, gente, se os artrópodes, né, no seu entendimento quer dizer articulação nas patas, a gente tem que saber que todos os artrópodes vai ter essa articulação nas patinhas aí, tá? Então, aqui é a de um grilo, tá? Mas não importa se é de siri, se é de uma aranha, que é um aracnídeo, né? Se é de escorpião, de um piolho, não importa. O que importa é ter essa articulação, essa movimentação, essa quebra aqui, ó, para ele poder se movimentar, né? Aí tá lá assim, ó, movimento por meio de patas articuladas. O exoesqueleto é uma estrutura rígida, mas ainda assim os artrópodes têm capacidade de movimentação. Como isso é possível? O movimento dos artrópodes torna-se possível graças à segmentação do corpo do animal em placas e cilindros. Os artrópodes possuem pernas articuladas. Isso significa que na sua perna há peças independentes com pontos móveis entre elas. O ponto de articulação está aqui, tá, gente? Olha essa parte aqui, viu? Essa característica dá o nome ao grupo do grego de artron, articulação e pó dos pés, tá? O que eu falei com vocês do nome, né, do artrópodes aí. E o movimento por meio de pernas articuladas permite grande velocidade dos artrópodes, auxiliando na caça e na defesa. Então, o que vai auxiliar na caça e na defesa é essa articulação que eles têm, né, nas suas patas, tá? E, logicamente, que tem que ter esse ponto de acesso, esse ponto de articulação, que nesse caso vai ser aqui, essa parte, né? E aqui embaixo também tem uma, e aqui pode ter também no processo de movimentação da coxa lá, tá? Então, é uma situação importante, porque quando fala assim, ó, quais são as principais características dos artrópodes, gente, tem que colocar pernas articuladas, patas articuladas, tem que colocar, pessoal. Tem que colocar aqui, vai ser invertebrado, entendeu? Tem que colocar processo de mudas, são as características que eles têm, que eles apresentam, que todos apresentam. Não tem como correr dessas características, tá? Não vejo muita dificuldade na matéria, você tem que fazer leitura para a gente não ficar perdido essa parte aqui. Aqui vem informação interessante, porque fala de circulação aberta e fechada. Deixa eu dar um exemplo aqui interessante em relação ao nosso corpo. Se a gente for olhar o nosso corpo, o corpo de um ser humano, nós temos o sangue correndo dentro de veias, artérias, ou seja, de vasos, não é? Então, o sangue, ele vai correr dentro de vasos. A gente fala que a nossa circulação, então, é uma circulação fechada, né? Porque o vaso vou colocar um local onde o sangue passa por dentro. Então, uma circulação fechada.
Por exemplo, se acontecer uma hemorragia no corpo humano, né? Por exemplo, onde uma veia ela vai ser danificada e vai vazar sangue ali naquela região vai ter uma circulação aberta, então. Porque agora o sangue está correndo por fora das veias e artérias. É assim que a gente fala na parte científica. Nos artrópodes, pode acontecer uma circulação aberta e fechada. Então, olha só, o sangue pode correr dentro de vasos sanguíneos e fora de vasos sanguíneos, tá? Então, quando se falar de circulação para os artrópodes, pode ser dentro e fora. Se for só o ser humano, dentro, circulação fechada, tá, gente? Se for o cachorro, dentro, circulação fechada. Né? Se for um gato, dentro, circulação fechada. Para os artrópodes, tá? Os animais que têm essas patas articuladas, eles podem ter essa diferença de circulação. E aqui fala assim, ó, na circulação aberta, o fluido, né, que é o sangue bombeado pelo coração, sai dos vasos e cai em cavidades nas quais ocorrem as trocas de substâncias entre o fluido e as células. Dessa cavidade, o fluido volta ao coração. É porque assim, gente, o coração, ele, eu falei com vocês que ele é uma bomba, não sei se eu comentei isso com vocês agora, mas o coração é uma bomba. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o sangue e vai mandar esse sangue para todo o nosso corpo, dentro do vaso sanguíneo. E aí você, por exemplo, tem um processo de respiração pelos pulmões, que tem oxigênio, e isso vai estar ligado com o sangue, entendeu? Que vai oxigenar e vai liberar gás carbônico. O corpo humano é um corpo muito perfeito. Só que isso acontece também nos animais. E os artrópodes são diferentes. Só que um pouco diferente em relação ao como acontece. Porque no corpo dos artrópodes, como o sangue, né, deles, que é chamado de hemolinfa, eles fazem o quê? Eles ficam por fora, né, meio que navegando no corpo ali, sem estar dentro do vaso sanguíneo, ele vai estar chegando ao coração deles, vai estar chegando aos nutrientes, tá? Para estar indo e voltando também. Só que não dentro de vasos. E para alguns, tá, gente? Para outros também vai ter essa circulação dentro de vasos sanguíneos aí, tá? Só que alguns, por estarem fora dessas cavidades sanguíneas, ainda assim acontece a troca de fluidos, troca de nutrientes, tá? Entre as células deles lá. Vou trazer uma imagem depois para vocês, mostrando como é que acontece. Depois ali não tem essa imagem aí, eu trago para mostrar. Não tem porque vocês vão ver essa matéria depois de maneira mais abrangente, tá? E aqui embaixo tem uma informação interessante. Será que todo bicho tem sangue vermelho? Né? Será que se eu pegar, por exemplo, um grilo, amassar lá, eu vou enxergar um sangue vermelho nele? A resposta é não, né? Porque o nosso sangue é vermelho, pessoal, porque nele tem o ferro, né? Tá lá na hemoglobina. Então, por isso o nosso sangue é vermelho. Os animais, nem todos têm esse ferro, tem essa hemoglobina no sangue. Cada um tem uma pigmentação, pode ter uma pigmentação diferente. Sangue amarelado, né? Transparente, viu? Mas aqui tá falando assim, ó. Não, nem todos, apenas os vertebrados, com algumas exceções, têm sangue com essa coloração, provocada pela presença de células ricas em ferro, chamadas de, foi o que eu falei agora, chamadas de hemoglobinas, que possuem o tom avermelhado. Os vertebrados, vale lembrar, dividem-se em 5 grandes grupos de animais: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Vocês vão ver isso ainda com o Tiandani esse ano, tá? Já entre os seres invertebrados, a coloração do sangue varia muito. Os crustáceos, por exemplo, vocês podem olhar, pessoal, os crustáceos lá, que a pigmentação deles vai ser mais azulada, né? Porque lá vai ter uma substância chamada hemocianina. É assim que cada ser vivo ele pode ter uma pigmentação um pouco diferente por ação do que compõe aquela região sanguínea dele, tá? No nosso caso, hemoglobina. No caso do siri caranguejo aí, hemocianina, que tem a coloração mais azulada. O grilo, mais amarelada, né? Que são as hemolinfas também. Então, cada um pode ter uma coloração diferente em relação à sua espécie, tá? Mas, lógico, ninguém vai ficar cobrando de vocês. Ah, o animal X tem qual tipo de sangue? Não. É só uma curiosidade a mais, né, para você entender que nem todos os animais têm isso aí. A minhoca já tem uma coloração mais avermelhada, não é? Ela é invertebrado. Vocês viram o Xandani aí, né? Falando sobre a parte. Ela já tem uma coloração avermelhada na parte sanguínea dela, tá? Não é um artrópode, tá, gente? Mas estou colocando como exemplo aí. Bom, então, seguindo aqui algumas características gerais, tá? De alguns artrópodes aí. Então, coloquei. Possui esqueleto externo, né, que é chamado de exoesqueleto, que é formado por quitina, que é um carboidrato resistente, tá? Que protege o corpo do animal e não deixa sair muita água, então ele não desidrata porque a quitina não deixa, viu? Protege de predadores também, tá? Então, assim, é importantíssimo esse exoesqueleto para os artrópodes.
é uma evolução para eles. Sem esse exoesqueleto, eles não iriam evoluir, a espécie seria totalmente extinta, tá? São os mais numerosos em variedade de espécies, como eu falei com vocês, né? Dizem que a gente tem 1 milhão de espécies só de insetos, e faltam descobrir, em média, uns 9 milhões, tá? Pela parte científica, eles relatam que se tem 9 milhões em média, tá? É uma base, tá, gente? De espécies só de insetos que não se conhece ainda. Aí os caras têm que ficar pesquisando, né? Procurando novas modalidades de espécies de insetos aí. Eles podem ser terrestres ou aquáticos, né? Lembra que eu falei dos insetos que são terrestres, né? E os ciris, caranguejos são aquáticos, tá? São divididos em 5 grandes grupos, né, pessoal? Que são os insetos, crustáceos, falei com vocês também já, os aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Esses quilópodes e diplópodes aqui são chamados de miriópodes, tá, gente? Ou mirilópodes, que remetem 1000 pés. Não tem 1000 pés, não tem 1000 patas, não, mas é para a gente associar. A lacraia mesmo é um dessa classe aí, né? Dos quilópodes e diplópodes, tá? Que são os miriópodes, porque tem muitas patinhas em volta lá. Mas também tem articulação e por isso que vai ser um artrópode, tá bom? E apresenta o sistema digestório completo, tá? Então, acho que até aí, tá tranquilo até aí, pessoal? Vou dar uma paradinha aqui, ver se alguém tem alguma perguntinha para fazer, viu? Para não ficar muito cansativo para vocês. Deixa eu voltar a compartilhar aqui, ó. Beleza, vamos lá então, seguindo aqui então, gente. Deixa eu seguir aqui. Bom, falar um pouco do processo de respiração. E eu queria já deixar uma coisa bem separadinha para vocês, tá? E é bom que vocês anotem isso depois. Eu não sei se agora vai dar tempo de anotar. Quando se falar de respiração para artrópode, gente, a gente tem 3 tipos de respirações aí para esses animais, tá? Primeiro, a gente vai ter as respirações por brânquias, por traqueias e por filotraqueias ou pulmões folíaces, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Quando eu falar de brânquias, eu tô falando de animais aquáticos, viu? Ah, como é que o siri, como é que o caranguejo, como é que os camarões é por brânquias, eles respiram por brânquias, tá, pessoal? Eu vou explicar depois uma imagem dessas brânquias aí. Aí os terrestres, gente, os insetos, que são os de maior quantidade, eles respiram por traqueias, tá? Por traqueias. Agora, na classe aracnídea, a gente tem algumas exceções, né? E a gente fala de quais exceções? Por exemplo, da aranha e do próprio escorpião, eles usam uma respiração filotraqueal, ou chamar de pulmões folícios, tá? Eu vou explicar logo logo para vocês isso aí. Então, é uma separação que eu quero que vocês anotem para mim. Porque você fala assim, ó, se numa prova no vestibular, sei lá, nas suas questões de material, fala assim, ó, como acontece a respiração de uma formiga? Poxa, a formiga é um inseto, não é? Então é traqueal. Né? De um grilo, é inseto? Traqueal. Não é, pessoal? E de uma aranha? O aranha é um aracnídeo. Aí eu já falei que é uma exceção, é filotraqueal. Vou explicar, tá? O que é filotraqueal. E de um siri, opa, é aquático? É branquial, então. É por brancas, entende? Então, cada animal da classe dos artrópodes, a gente vai ter que dar uma separada em termos de classe, tá, gente? Não vou falar que dentro dos insetos são todos traqueais. Animais aquáticos, branquial, tá? Então é bem tranquilo. Só tem essas exceções nos aracnídeos, porque alguns fazem a parte de filotraqueal, né? Vou explicar por que, e os pulmões folíaces ali. Então é uma situação que eu acho importante e que vocês venham, né, obviamente, até essa ideia depois aí de separação, tá? Separar essa parte pra gente aí, viu? Bom, foi o que eu falei aqui agora, tá, pessoal? Então, assim, igual eu falei, gente, quem tem um celular, bate um print aí. Igual eu falei com vocês que eu vou estar com esse vídeo lá no Bernoulli hoje, tá? Você pode assistir depois e anotar, mas é para separar bem separadinho aqui, ó. Separar bem separadinho a parte da respiração de cada um dos animais aqui, viu?